Subiu aqui. Cruzei. Show. Gravando. Mete bronca. Alunos gratuitos, Prisma 1, Prisma 2. Mas confere para mim, cara, se foi certinho. Foi, né? Cara, seu áudio mutou de novo. Olha o povo chegando aí. Estão chegando, meu povo. Fala, Davi. Você tá bem, meu filho? Beleza, rapaz? Tranquilo? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Gente, eu tô muito amarelo, minha Nossa Senhora. Eu tô vendo aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Tem que arrumar isso. Boa noite, Clarinha. Pô, esse fonezinho aqui. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Fala, Kaique. Salve, salve. Aquela que é melhor da semana, né, Jodenir? Ah, mas você tem alguma dúvida disso? Olha a história. A gente tem nessa aula aqui, gente, o ganhador do prêmio da melhor careca do curso do Mago de 2024, entendeu? E o futuro ganhador, gente. Aguardem. Só falo isso para vocês. Agora saber qual é qual, né? Você para de fazer log, você não é careca nem aqui nem na China. Então, porque não é intuitivo, né? Que é isso? O pessoal votando em careca que foi voluntário, o cara deliberadamente entrou na... forjou para ganhar. Boa noite, Cauã, salve. Oi, Alícia. Quem que tá ali, gente? Oi, Elias, menino Elias. Salve, salve. Você tá bem, meu filho? Boa noite, meu povo. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, Carlos. Ó, Thales, à medida que o povo vai chegando, deixa eu só ver aqui, fiz minha colinha, tem que olhar minha cola, hein, gente? O professor tem cola, né? Minha cola. Tem que ter. Lara Bitcoin, que nome maravilhoso, Thales. Larinha. Larinha é a trader que nós temos aqui no curso. Larinha tá milionária já. É mesmo, gente? Oh, que delícia. Quem que tá aqui? Maria Paula. Olha aí, Maria Paula escreveu pra gente aí, Thales, ali, ó. Textão. Thales, ano passado você foi o professor, por muito pouquinho, eu gabaritei a história. Que maravilha, hein, Maria? Azul. Ô, Maria, que bom, viu? Parabéns, minha querida. Parabéns. Muito bom, obrigado. Saudades agora, isso é espetacular. Pô, Jodenir é o cara. Vamos fazer revelações aqui da minha relação com o Jodenir. Tá? Há laços profundos que nos unem. Você está em excelentes mãos, Maria. Deixa eu fazer um comentário ali. Observa que tem sempre uma pessoa, ou algumas pessoas, que elas gostam de fazer esse gesto de um carinho muito ofensivo. Tipo a Larissa. Olha a Larissa ali, que maravilha. Não acredito que o Testa Gigante está aqui. Acredito que seja para mim, Thales. Acredito que seja para mim, entendeu? A Larissa é uma fã muito... Teoricamente, sua testa não termina, né, Jodenir? Então, assim... Você vai fazer aquela piada onde é que o careca termina de lavar o rosto, né? Mereço isso, cara. Olha isso. Fala, Yasmin. Fala, Beatriz. Pô, muito obrigado pelo carinho, viu, gente? Vocês são demais. Muito bom, cara. Agora estou com o Thales, divo. Ó. Trocou um careca por outro, né? Wagner Love dando aula pra gente. Muito bom. Cara, eu nunca sei se é um elogio ou se é fã ou hater, velho. Muito bom. Fica até meio-dia para lá. O Gabriel, sei onde você vive, hein, Gabriel? Cuidado comigo, hein? Deixa eu ver, peraí. Wagner Love me ganhou muito, velho. Wagner Love foi foda. Wagner Love me ganhou muito. Ô, bicho. Não, porque, pô, eu só vou aceitar, tá legal? A zoeira não pode morrer. Eu só vou aceitar por isso. Cara, você ainda tá bem. Por quê? Primeiro ano,
que eu comecei a dar aula, dava aula para a turma de segundo ano do ensino médio. Os alunos, assim, eram 6 anos mais velhos que eu só. A aluna chega um belo dia para mim e fala, professor, vi um filme que o ator era igualzinho você. Falei, caramba, né? Galã de Hollywood. Qual que era? Era Troia, né? O Brad Pitt, né? O DiCaprio, que filme que era? Ela falou assim, Invocação do Demônio. Oh, cara, não, falei, mentira. Por acaso não era o demônio? Ela ficou meio sem graça, assim, era, né? Mentira, é zoeira sua. Cara, ali eu pensei em abandonar a docência. Foi mais próximo que eu cheguei de sair. Mas ela falou assim, então, depois que ela percebeu o que ela falou, ela ficou sem graça. Isso é digno de expulsão, tá? Isso é digno de expulsão. Olha lá, o Carlos Henrique falou, perdeu a linha, tá? Isso é digno de expulsão. Sem limites. Tá? Sem limites. Não, Gabriel, eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Sabe qual que é o meu consolo? Eu vou encontrar esse povo, quando tiver a prova no final do ano, e eu vou encontrar com as pessoas, entendeu? E eu vou levar uma lista. De pessoas com quem... A sorte de vocês é que se juntar eu e o Jodenir não dá 2 metros. Tá? Mas se não fosse isso... A Larissa perguntou aqui o Musto Messi. O Musto, galera, ele não está aqui por um motivo muito nobre. O nosso querido está em lua de mel. Ô, gente, ele casou, gente. Dá um desconto pro Musto, gente. O Musto está nem querendo saber de história. O homem tá curtindo a lua de mel, gente. Olha só que maravilha. Deixa ele ser feliz. Thales, 1,70 e Judenir, 10 centímetros. Meu filho tem 1,69, tá? Eu sou mais alto que Napoleão Bonaparte. Napoleão tinha 1,68, tá? Quero deixar isso claro. Ó, cara de pau. Vocês dois, Peraí, vocês dois vão vir em Três Rios no domingo? Acho que é domingo de Pisme em Três Rios, se eu não me confundi. Ô, Maria Paula, o que se rolar de eu vou, cara? Sim. Três Rios pertinho, né? Uhum. Pertinho. Do ladinho, gente. Ô, Camille, você para de pedir spoiler. Daqui a pouquinho a gente fala qualquer matéria. Não vem com spoiler, não. Pera aí. O Davi tem 1,60 e sou mais alto que você. Meu amigo, impossível. É impossível. Primeiro que é impossível você ser mais baixo que eu. Muito difícil. Gente, eu conto isso para todo mundo, inclusive nem sei se os meninos estão aqui, mas tem uns meninos que fazem aula com a gente que me encontraram, são aqui de Juiz de Fora, eu sou de Juiz de Fora, aí me encontraram pessoalmente e olharam, a primeira coisa que disseram foi, você é muito mais baixinho do que eu imaginava. Olhando o meu olho, cara. Dois. Acho muito ofensivo, cara. Larissa, eu apelidei o Rodrigo de Química de Acabelo, porque é sinal de negação. Caraca, velho. Ainda é uma humilhação erudita. Larissa do céu. Eu conheci o Rodrigo quando ele tinha cabelo. Esse orgulho eu tenho. O Rodrigo tinha cabelão. Conheci ele tinha cabelo. Aí ele teve trigêmeos e o cabelo caiu. Se tem algo a ver, se as duas coisas estão ligadas, eu não sei. Mas não, depois que ele teve cabelo é uma coisa. Cabelão? Não, assim, cabelão também não era, não, mas ele tinha mais cabelo que eu. Jesus, que isso? O que está acontecendo aqui, Larissa? Por isso você estudou história. Esteve na Revolução Francesa. Marina Galvão, o Judenil, o fundo é real? O fundo é real, filha, que isso? O fundo das minhas aulas sempre vai ter um anime de fundo aqui, alguma imagem importante. Né? O do Thales não é não, o do Thales é uma tela, entendeu? Se ele pôr a mão para trás ali, a tela cai atrás dele, entendeu? Gente, vocês acham que o Thales deu isso tudo, gente? Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Que isso, me ajuda aí. Na hora, doido? Nossa, eu sei quanto que eu sofro, meu Deus. Eu sei quanto que eu sofro. Olha lá, o Gabriel te zoando, olha lá, ó. Estilo Rafa Kalimann lá, ó. Gastou 2 mil só no fundo, olha lá. A Rafa Kalimann gastou 10 mil. Muito bom. É papel. Mas eu acho que o Mateusão é o único que surpreende positivamente. Por quê? Né? Porque o Matheus ele tem um tronco curto e as pernas compridas. Então a galera olha para o Matheus e acha que ele é um pigmeu. Só que o Matheus é mais alto que eu. O Matheus é mais alto que eu. É sério. Eu reparei que eu estava olhando. Enorme também não. Esse enorme é o Vitão. O Vitão tá batendo aí os 2 metros de altura. Não, o Vitão não tem comparação. O Vitão não tem nem como. O Vitão é humilhante demais. Mas o Matheus é mais alto que eu. A Larissa, puxando o saco, olha lá, a Larissa. Um água enorme. A gente tá falando de força, não, filho. A gente tá falando de altura. Tá doida? Tem que descontar o tupete também. Tupete não conta. Até porque a gente não tem. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Deixa eu ver aqui minha organizaçãozinha.
Calma. Show de bola. Eu topei com ele no calçadão e tomei um susto. Ano passado, se eu tivesse ficado mais 1 hora em Governador, tirava foto com o Mago. Se acabou a prova, foi embora, né, Kaique? Alice, aquelas questões... O que é isso? Aquelas questões, muros, frutas e plantas. Enfim, não posso falar, mas sim você, era isso. Meu Deus, tem falas em código no chat. Tá rolando uma conversa, olha só, tá rolando uma piada interna no chat da aula, cara. Caraca, velho, vocês são muito feras, tá? Parabéns. O que LG Canela levantou a mão? Eu tenho medo de falar o nome que vocês colocam, gente. Eu tenho medo de cair naqueles memes. Eu tenho medo, menino. Tô com saudade das suas aulas de idade moderna. A Bia falando aqui que gostou de conhecer o bar. Tamo junto, Bia. Essa cidade maravilhosa, nem é quente. Maria Paula, eu acho que eu esqueci do que a gente tá falando. Deixa quieto, Maria. Ih, minha Nossa Senhora. Maria Luísa, a Bianca deve estar curtindo as férias dela, né? Aluna Bianca, jovem Das Bianca. plantas, Alicia Muros. Podia ser o título de uma pintura do Salvador Dalí, né? Uma coisa assim. Você gosta também. Isso dá um livro de viagem top, cara, né? Ó, o Murilo, olha o Murilo. Olha o Murilo. Meu professor é de Juiz de Fora. E ele falou que no PISM 2 dá para fechar a história. É verdade isso? Real? Se tem lá, dá. Dá sim. É Galera, real. a história tá longe de ser a matéria mais difícil do PISM, viu? Não é para você deixar de estudar, não é para sair da aula, não. Tá? Mas não é a... Claro que essa questão de dificuldade, galera, vai muito das aptidões individuais, né? É meio complicado a gente falar assim, a prova é fácil, a prova é difícil, o aluno faz, acha difícil, se sente mal. Tranquilo, galera. Cada um tem a sua facilidade, cada um tem mais afinidade com a matéria, mas falando assim, do ponto de vista técnico, comparado com outras provas de história, a do PISM está longe de ser a mais difícil. Ô, Thales, o Paulo Henrique colocou assim, fala, Thales, qual o seu livro preferido dessa sua biblioteca aí do fundo? Rapaz, ele foi no ponto. Você não quer me perguntar se eu quero tiro no pé ou na mão, não? Rapaz, ele foi no ponto, porque ele quer te pegar para falar assim, será que ele leu? Olha só, ele é babaca, cara, esse cara é mau. Cara, depende. Tem um livro aqui, eu gosto muito, do Jérôme Ferrari, que é o Sermão sobre a Queda de Roma, que é a história de 2 rapazes que deixam doutorado em filosofia para abrir um bar na Córcega. Eu lutei muito para terminar meu doutorado, para não largar tudo e abrir um bar na Córcega. Mas eu acho que eu não ia conseguir. Mas eu gosto muito do Dostoiévski também. Muito bom, muito bom, muito bom. Sei. Maria Paula, eu estou acompanhando todos os comentários, tá, Maria Paula? Eu posso não estar lendo em voz alta, mas eu estou acompanhando, tá? E nesse bar de discutem Karl Marx, aí o Thiago tá te jogando aí, ó. Cara, coisas muito loucas aconteceram naquele bar. Comprou o livro do Marx por minha causa. Sentiu? Sentiu a responsa? Rapaz. Vamos torcer pela manutenção do regime democrático no Brasil, senão eu tô no salto. E olha que eu nem sou marxista, hein, gente? Eu tô indicando uns 3 livros dessa pequena biblioteca. Gabriel. Tem que usar, Gabriel. Tem que usar. Otávio, mas tem um tempinho necessário para o pessoal chegar, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai começar agora, meu irmão. Vamos começar essa conversa aqui animada, tá bem disposta e com muita energia, tá? Tamo junto, tamo junto. Só fazer uma menção rosa aqui da Maria, que também gosta de Dostoiévski. Você tá de parabéns, Maria. Você zerou a vida. Jesus amado. Gente, vocês com essa idade estão lendo Dostoiévski? Tá tudo bem, gente? Vocês estão precisando de um abraço? Meu Deus do céu. Conversa com a gente. Não é? Gente, é muita dor na idade de vocês, gente. Essa dor aí é um pouco mais velha. Calma. Agora é a fase da Harry Potter. Eu tô lendo Machado de Assis, me salva. Não, mas Machado é meu filho. Dostoiévski é dor o tempo todo. Machado faz a gente rir. Machado faz a gente chorar, ter raiva. Dostoiévski também, só que de desespero. É real. A Camille, quem precisava de um abraço era o Dostoiévski. A gente ia ter perdido muito na literatura se alguém tivesse feito isso.
Olha, o Paulo Henrique, Noites Brancas dele eu achei absurdo de bom. Absurdo de Gente, triste tem um também. povo erudito nessa aula, né? Sim, Thales, vamos subir essa régua aí, tá? Vamos levar a régua, com Vamos certeza. subir esse negócio aí, olha lá, ó. Diz o Thiago que agora vai ler Crime e Castigo. Ih, o Kaique tá procurando Camões. Ah, menino. Ô, jovem, deixa eu falar um negócio com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, ótima noite para nós, tá? Que a gente tem uma excelente aula hoje, aulão maravilhoso. Vamos falar de alguns temas fundamentais para essa bendita ou maldita prova do PISM para tudo correr bem pra gente, tá legal? Quem foi nosso aluno sabe quem a gente é, mas é importante falar quem está falando aqui com vocês, né? Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá? Quem está assistindo essa aula depois aí gravada, seja muito bem-vindo também. E quem está aqui conversando com vocês primeiro é o Galã. Quem é você? Quem que é? Quem que é o galã? Tá aqui. Pessoal, muito boa noite para todo mundo que está chegando aí. É um prazer enorme estar aqui essa noite com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thales, eu sou professor de História aqui do cursinho, né? Leciono História para as turmas de PISM 1, PISM 2 e Filosofia e Sociologia para o PISM 3, tá? Para a galera aí que vai se enveredar pelo caminho das humanas, certo? Eu me formei, me graduei em História lá pela UFV, queridíssima Universidade Viçosa, fiz o meu mestrado na futura universidade de vocês, amém? A UFJF, e atualmente eu estou enrolando para terminar o meu doutorado na Universidade de Brasília, pessoal. Eu estou tentando, mas o capitalismo não me deixa, tá certo? Mas vai sair, vai sair. No mais, pessoal, eu sou um vascaíno sofredor, tá? Não tentem me zoar, porque nada do que vocês falarem será pior do que o que o Vasco faz em campo, tá certo? Então, assim, já estou consciente disso, né? Tá aí, ó, as fotinhas. Também gosto muito de moto, não é de moto, motinha, sou da galera do grau, tô brincando, sou da galera do grau não, mas gosto muito de viajar de moto, e sou um saudosista dos animes dos anos 90. Eu parei ali no tempo Jodenir nessa matéria aí, ele tá mais avançado que eu. A Beatriz tá lembrando que o Vasco tá jogando, hein? Não, nem lembra. Vamos voltar a falar de Dostoiévski para melhorar o... Pessoal, passa a palavra agora para aquela que é a cabeça mais brilhante do PISM em todos os sentidos, nosso querido amigo Jodenir. Tá. Pessoal, primeiro comentário, tá? Eu fui professor do Thales, tá legal? Antes dele fazer faculdade. Eu dei aula pro Thales no nível de ensino médio cursinho, tá legal? Só para vocês sentirem o drama da situação. Eu sou tão velho, mas tão velho, que eu tenho alunos doutores e estão trabalhando comigo, tá legal? É uma situação muito vergonhosa, muito vexatória, tá? Então não se engane por essa careca brilhante, essa pele macia, tá legal? Eu sou uma pessoa idosa, cuidado comigo, tá? Eu sou professor aqui em Juiz de Fora há pelo menos uns 24 anos, já trabalhei com turmas ligadas a quase todos os tipos de vestibulares mais importantes, tá? Aqui em Juiz de Fora, principalmente ligado a PISM, Enem, PSEX, PASES, formação para a prova da Suprema, tá legal? E diversas outras aí. Sempre com história, tá legal? Tá? História é meu campo, filosofia eu jogo tudo na mão do Thales, ele é que dá conta, ele é que conhece, ele é que sabe de verdade, tá? E sou nerd pra caramba, apaixonado por tecnologia, amo cultura pop, tá? Gosto de videogame, uso o videogame o máximo que eu posso quando é possível numa aula de história, tá legal? Sou careca e sou velho, né? Faço questão de avisar isso para vocês, ok? Ó. O que é? Não é por nada, mas na T5 do PISM 2 ele usou ideias erradas para explicar a Revolução Francesa, tá vendo? Olha só, olha o nível dessa galera. Olha o nível dessa galera. Ó, sente-se aqui, Thales. Primeira coisa que a gente vai comentar, que foi a pergunta que a Nicole tentou fazer spoiler lá atrás, né? Qual que é o tema da nossa aula? Primeira coisa, a gente vai conversar sobre o processo da abolição da escravidão aqui no Brasil. Ô, juventude, PISM 2 pergunta com uma frequência absurda sobre a questão do trabalho no Segundo Reinado Brasileiro, sobre a questão do trabalho no Império Brasileiro, e o fim da escravidão é um tema tão importante, mas tão importante, que só sobre a questão da escravidão no passado nós tivemos pelo menos 4 questões das 5 fechadas de 2025 do PISM 2. Então a gente vai ter que se preparar sim, saber esse tema da melhor forma possível, e a gente fez com muito carinho para conversar com vocês. Tá legal? Tamo junto. Você que nunca fez as aulas do Mago, deixa a gente fazer uma observação para você, tá? A gente vai fazer uma aula aqui, que é uma aula especial, e o pessoal que já conhece sabe como é que é o esquema,
A gente vai, em alguns momentos, falar bastante, a gente vai ter um slide aqui projetando para você, a gente vai fazer os comentários necessários, aquilo que é importante a gente faz questão de repetir, e assim a gente vai ter um momento correto para fazer as perguntas e tudo que é necessário, tá? Fiquem à vontade em relação a isso. Só que eu queria fazer um comentário inicial. Olha essa imagem. Vocês não têm noção da alegria que é pra gente quando a gente recebe essas fotos de vocês. Vocês não têm noção da alegria que é pra gente, junto com vocês, quando essa conquista aqui acontece. Então a gente quer que nos próximos aulões, tá legal? A gente está em 25, no final de 26, a sua carinha que esteja aqui pra gente apresentar para os próximos alunos, tá legal? Olha só que maravilha, tá? Aluno aprovado em tão grande quantidade nos últimos anos que, gente, 20% dos aprovados pelo PISME se prepararam com o curso do Mago do PISME. Você tem noção disso? A gente não está falando que 20% dos nossos alunos foram aprovados. Deixa eu ser bem orgulhoso agora do que eu vou falar. A gente é orgulhoso demais desse número, tá, gente? 20% dos aprovados da prova do PISME, no terceiro PISME, no PISME 3, passaram pelo curso do Mago. Então, viram Thales, viram Musto, viram Jodenir, passaram pelo Matheus, essa galera todinha estava junto com a gente, acreditou, se empenhou, se dedicou, suou, porque tem que suar, para alcançar aquilo que deseja. E aí, vamos fazer um combinado aqui, também para a aula de hoje, para quem assistiu a aula dos últimos dias, posta uma história dessa aula de hoje, tá legal? Posta essa testa brilhante, posta esse sorriso galante que tá na outra tela ali, gente, tá legal? Marca a gente, deixamos até aqui, olha só, deixamos até aqui para você tá fixado aí, tá? Marca a gente, marca não só o Mago, marca o Thales, marca o tio Jorge aqui também, tá? Pra gente poder, inclusive, retransmitir a sua postagem. Posta, marca o Mago e manda na DM do Mago um comentário, para ele confirmar lá que vocês fizeram, tá? Não faz só a marcação, não. Faz a marcação dele, mas manda na DM dele para ele confirmar, para você receber a sua lista de exercícios aí relativa à noite de hoje, ok? Para o nosso aulão de história, ok? Vou passar o arroba aqui mais uma vez, meu irmão, aqui, Thales Contim, tá o moço aqui, nosso querido, e o arroba Jodenir, e o arroba Mago do Pisme. Olha só que maravilha, filho. Marca nós aí que nós estamos juntos, tá legal? E, gente, vamos falar a verdade, tá? Nossa aula de hoje vai ser uma aula muito boa, vai ser uma aula muito tranquila. É um tema que aparece com muita frequência, e é um daqueles temas que, vamos ser sinceros, volta e meia a gente tem algumas crenças erradas, algumas ideias que podem estar equivocadas, que a gente precisa fazer umas correções com vocês. A prova do PISME é uma prova que exige, ao mesmo tempo, memorização de conteúdo e a sua habilidade de interpretação. E a gente está contando muito com a sua atenção em tudo que correr a partir de agora. A gente só vai fazer um combinado com vocês. A gente vai trancar rapidinho o Dudu, que é que a gente faz a pose para aparecer na foto, no print, tá? Bora Ouviu, lá? Thales? O Dudu quer que a gente faz a pose. Vamos fazer a pose? Volta Tá lá, aqui, volta lá. o meu é na careca, Dudu, ó. Me senti a Dora Aventureira, gente, ficando calado. Vamos lá, olha só. E aí, gente, a partir de agora eu vou trancar o chat um pouquinho para o Thales poder fazer a fala dele com vocês, tá? Assim que a gente acabar cada uma das etapas dessa aula, a gente não vai deixar uma hora fechado, não. A gente vai fechar ali no primeiro momento, no primeiro tópico, abre para a gente poder perguntar, poder fazer os comentários. Logo depois a gente vai para um segundo ponto, e nesse esquema a gente vai da melhor forma que a gente pode. Tamo junto? Tá? Ô, Thales, ele quer de novo. Bora? Pelo amor de Deus, meu filho, aí que você fez a pose do capitão, hein? Eu percebi, pô. Ó, só espere o final da aula, vocês vão sonhar com o estúdio. Me aguarde, Maria Eduarda, me aguarde. Vamos lá. Thalisão, fica à vontade. A fala é sua, meu irmão. Bora lá. Meu povo, como o Jodenir muito bem falou, esse assunto, ele despenca no PISME, tá? Isso aqui é igual recuperação de matemática para a galera de humanas. Todo ano tem, tá? Todo ano tem. É uma matéria extremamente importante para o PISME, e nós vamos pegar aqui aqueles assuntos principais, né, que costumam cair nessa prova. Galera, a escravidão, ela é um tema central para nós entendermos a história do Brasil. Tá? Desde a década de 1940, 1950, os historiadores brasileiros já haviam sacado isso. Eles entenderam que, para compreender
a sociedade brasileira do presente, era necessário olhar para o sistema da escravidão. Esse sistema que foi implementado ali no século XVI, nas primeiras décadas de 1500, tá? E que durou até 1888. Portanto, a maior parte da história do nosso país foi escrita aí com o sangue dos escravizados, tá certo? Então, esse assunto, galera, ele é um assunto que cai pra caramba no PISM 1, vocês já fizeram a prova, vocês sabem disso, e cai pra caramba também no PISM 2. No PISM 2, ainda tem um plus, né? Ainda tem um a mais aí, que é o período no qual ocorre a abolição da escravidão, né? Então, esse evento extremamente importante para a nossa história, ele é contemplado aí todos os anos na prova, tá? Então, primeiramente, galera, vamos definir o que foi o sistema escravista para a gente poder compreender como é que esse sistema chegou ao fim, tá? Primeiro lugar, galera, o que é que define o escravizado? O que é que define a escravidão? O que define uma pessoa ser escrava? O principal, galera, o principal elemento, o elemento central que determina se uma pessoa é escrava ou não, é o fato dela ser considerada propriedade ou objeto de alguém, tá? Escravidão, galera, não é definida pelo fato da pessoa ganhar salário ou não. Tiveram escravizados que ganharam salário, tá? Isso aí não é um fator de definição, ok? Não é somente a violência está ligada, né, de forma inseparável aí à escravidão, mas não é o único fator, ok? O principal é essa relação de propriedade, essa relação de mercadoria que o escravizado estabelece com o seu senhor, ou melhor, que é estabelecido ali pelo senhor e o escravizado, tá certo? Esse é o elemento central, tá? Então, nós tivemos aí outras formas de trabalho que eram tão degradantes, tão cruéis quanto a escravidão, mas não são consideradas escravidão porque não havia essa relação de uma pessoa como dona de outra, esse olhar do outro como se fosse um objeto, uma mercadoria, uma propriedade, tá certo? Na história do Brasil, pessoal, nós tivemos dois grandes grupos que foram vítimas da escravidão, tá? Que são os indígenas, ok? Os indígenas brasileiros foram escravizados, tanto durante o período colonial, quanto no primeiro reinado e também no segundo reinado, e quando não eram escravizados, eles muitas vezes eram submetidos a trabalho compulsório, ou seja, trabalho forçado, que a gente chamaria hoje de trabalho análogo à escravidão, tá certo? Então, esse grupo, a gente não pode ignorar isso, já caiu questão no PISM sobre isso, os indígenas foram escravizados também, tá? Se a gente for olhar por uma questão numérica, o grupo mais escravizado foi os dos africanos, né? Mas isso não diminui a escravidão indígena, ok? Os africanos, galera, a escravização dos africanos, ela começa no Império Português desde antes da colonização, tá? Mas vai pegar aqui no Brasil, principalmente após a instauração da lavoura açucareira, beleza? E vai durar, né, durante todo ali aquilo que a gente chamava antigamente de ciclo do açúcar, né, passando pela economia mineradora até a economia cafeeira, ok? Então, há uma relação, galera, muito próxima aqui entre o modelo econômico do Brasil, que sempre foi um modelo agrário exportador ou de exportador de mineral, certo? E a escravidão. Há uma relação muito próxima entre o tipo de economia que nós temos e o tipo de trabalho que nós adotamos por tanto tempo, ok? A escravidão aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, né, ela tem como característica muito forte também a questão da violência, tanto física quanto cultural, tá certo? A escravidão, galera, por definição, é um sistema violento.
não só porque desumaniza o outro, não só porque reduz o outro à categoria de objeto, tá? Mas também por todas as outras imposições que são feitas aí. O escravo, se ele é objeto, ele não é dono de si. Se o escravo é propriedade, ele não tem direito à própria religião, ele não tem direito aos próprios pensamentos, tá? Ele não tem direito às próprias escolhas políticas, né? E isso em si já é um elemento de violência. Tá, beleza? Você pode descer um pouquinho, Jodeni? Então, por exemplo, que no Brasil a gente tinha imposição, né, de uma religião, de um comportamento, enfim. Tá? E, galera, isso é uma regra que vale para praticamente todo o período da história. O tipo econômico, o modelo econômico, ele determina o modelo social. Tá? Então, nós teremos uma sociedade de acordo com o que nós temos uma economia. Deixa eu explicar isso melhor. A nossa economia agrária gerou uma sociedade muito específica aqui no Brasil. A nossa economia agrária escrava gerou uma sociedade muito específica aqui. Essa sociedade desvalorizava o trabalho braçal, desvaloriza até hoje, né? Você já deve ter visto aquela entrevista lá do Pedro Cardoso, Agostinho da Grande Família, falando que o milionário ele paga 20 mil, 30 mil, 40 mil para um arquiteto fazer um projetozinho de reforma na casa dele, mas ele não quer pagar um salário maior para a pessoa que vai limpar a casa. Né? Isso mostra uma desvalorização do trabalho braçal, que é a herança da escravidão. Tá certo? E também, galera, um racismo que no Brasil é estrutural. A escravidão ela foi imposta lá desde o iniciozinho, tendo como base uma distinção racial. Né? Eram indígenas e eram pessoas negras, africanos, descendentes de africanos. Tá certo? Então, isso vai gerar aqui no país um estigma, um preconceito muito grande contra os descendentes dos escravizados. Tá certo? Sem contar também, galera, para outras consequências econômicas. Né? O Brasil não se industrializa enquanto manteve a escravidão. O Brasil é um país de grande desigualdade. Né? É um país que, como eu disse, desvaloriza o trabalho manual, acumula muita riqueza, tá certo? E tudo isso, se você for parar para olhar, tem um pezinho lá no sistema escravocrata, certo? É isso. Tem algum comentário, Denise, sobre essa parte? Tenho não, meu irmão. Tenho não. Pessoal, vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algum desses itens que o Thales falou, teve alguma dúvida para vocês? Fica à vontade, está no chat aqui aberto para vocês, tá? Se tiver alguma questão. Você vê que tudo que ele falou está ligado principalmente àquela base que vocês construíram, né, da escravidão no PISM 1, no seu primeiro ano. Uhum. Então isso é fundamental para a próxima parte da discussão. Ó, tem coisa ali para você, Thales. Isso tem a ver com a superestrutura e infraestrutura na sociologia, né? Sim, Cauã. Principalmente se a gente olhar por um viés estruturalista ou marxista. Né? Isso é uma questão bem profunda, né, Cauã? Dentro aí da sociologia, mas sim, né? A gente pode dizer que, grosso modo, né, a escravidão ela gerou impactos estruturais no Brasil. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Assim, mesmo ela tendo acabado, o Jodeni vai falar bastante das consequências ainda, né? Mas são consequências estruturais. Okay? Por isso que a gente fala de racismo estrutural, né? Que não é aquele racismo que está na lei, mas ele está presente em instituições, ele está presente no dia a dia, né? Está presente em vários elementos aí da nossa vivência social. Certo? Explico sobre a economia agrária que você citou. Explico sim, Maria. A questão é a seguinte. Veja bem. Numa economia agrário exportadora, eu tenho duas características. A primeira, eu produzo e mando meu produto para fora. Ou seja, eu não preciso de mercado consumidor. Ok? Então, o que eu gasto com mão de obra é só gasto. O escravizado, mesmo se ele recebesse salário, ele não iria comprar o café, ele não iria comprar o açúcar que ele produz. Então, você não precisa pagar por esse trabalho, ok? Você não precisa valorizar esse trabalho para criar um mercado consumidor, porque o escravizado não vai consumir aqueles produtos. A pessoa que trabalha, né,
plantando soja, por exemplo, ela não vai consumir a quantidade de soja que ela produz. Esse produto é para exportação, tá certo? Segundo lugar, a produção agrícola, geralmente, principalmente nesse período, ela é muito mecânica no sentido de que ela não envolve um uso muito grande do intelecto e não é um trabalho elaborado. Não é um trabalho que a pessoa precisa fazer ali com cuidado, né? O trabalho que exige mais cuidado, que exige mais técnica, ele geralmente não é feito por escravizados, ok? Geralmente, tá? Não é feito por escravizados. Porque o escravizado, galera, ele vai trabalhar o quanto ele é obrigado. Ele não vai trabalhar mais, porque ele não ganha nada daquilo ali. Entendeu? Então, nosso modelo econômico, ele privilegia o uso de uma mão de obra barata, porque essa mão de obra não vai virar mercado consumidor, tá certo? E uma mão de obra barata também, porque o trabalho, ele é simples. Você entendeu? Eles não construíam relógio, eles puxavam o café do pé. É um trabalho duro, mas não é um trabalho elaborado, entendeu? Então, por isso que o nosso modelo econômico está totalmente ligado ao tipo de trabalho que a gente adotou aqui, tá certo? Além da industrialização tardia, o racismo estrutural, quais são as outras heranças que você citou, Thales? Violência, né? O Jodelim vai falar melhor sobre isso lá na parte do pós-abolição, né? Violência policial, superencarceramento das populações negras. Leozébio de Queiroz, na época, teve algum impacto? Vamos falar disso, Kaique. Tem uma parte só para falar de leis, teve vários impactos, tá? Alguns, inclusive, positivos. Na minha escola, a matéria de formação do Brasil sobre racismo estrutural, o professor disse que o racismo estrutural é o mais comum no Brasil. Isso é verdade? Sim, de certa forma, sim. Porque aqui no Brasil a gente não tem um racismo institucional. Por exemplo, não tem lei que proíbe pessoas negras de fazerem medicina. Não tem lei que proíbe isso. Na verdade, tem até o sistema de cotas, né? Para tentar aumentar o número de pessoas negras, negros, indígenas, pardas, né? Nas universidades federais, né? Então, assim, não tem uma lei proibindo, mas quando você vai nesses cursos mais elitizados, você vê que a maioria dos estudantes ali é branco. Entendeu? Então, assim, não tem uma lei proibindo, mas acaba que a maior parte dessas pessoas não consegue acessar esse tipo de educação, entendeu? Então, é realmente muito comum, tá? Passando essa questão, alguma situação de hoje em dia, a prova do PISA, por exemplo, é considerada anacronismo? Não. Pelo contrário. O Jodenir vai falar bastante disso com vocês. O PISA gosta muito de fazer essa relação, né? Entre, por exemplo, a manutenção de alguns problemas sociais e as heranças deixadas pela escravidão, com certeza. Estou aproveitando, Thales, exatamente o que você falou, e aproveitando a pergunta do Davi, cara, só para a gente lembrar, em 2020, quando a gente teve aquele movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, as provas dos 3 PISMs, PISM 1, PISM 2 e PISM 3, todas elas tiveram temas ligados àquele evento, àquela manifestação atual contra o racismo, relacionando com os fatos do passado, tá, gente? Então, direto isso vai acontecer na sua prova. Fiquem tranquilos e tranquilas em relação a isso. A prova de história é uma prova de atualidades, né? O racismo estrutural ele pode ser percebido, por exemplo, né, além daquele lá da universidade, isso são dados, tá, galera, do IBGE. Pessoas negras têm uma média salarial menor do que pessoas brancas, né? Mesmo a lei proibindo, né? Que é uma média, tá? Vamos falar disso também, Alícia, da pressão da Inglaterra, com certeza, tem tudo a ver, tá? Murilo colocou um comentário, se dá uma olhada aí, Thales. Sim. Ele faz comparação de uma foto da aprovação de pessoas em medicina e a aprovação de profissão de gari. E foi super notável a presença de pessoas brancas na medicina e pessoas negras gari. Isso seria um grande... Com certeza, Murilo. Eu pensei exatamente nessa foto na hora do exemplo. Tá? Pensei exatamente nessa foto. Beleza? Olha só, gente, eu vou dar... vocês estão maravilhosos e maravilhosas, entendeu? Acho que tudo que vocês perguntaram está dentro do tema, tá legal? E essa relação que vocês estão fazendo, não só com os dias atuais, mas principalmente tentando entender conceitos, é o que a prova quer de vocês, tá? Isso é fundamental. E aí eu preciso recordar a vocês uma questão. O Thales apontou para vocês a construção do que foi a escravidão no Brasil. E aí a gente tem que lembrar de um ponto fundamental, uma questão básica. Eram seres humanos.
Embora o sistema transformasse aquelas pessoas em objetos, eles eram seres humanos. E por serem seres humanos, eles vão criar estratégias, eles vão tentar fugir de alguma forma da violência, eles vão tentar usar o sistema contra o próprio sistema, eles vão tentar usar qualquer meio para sobreviver e resistir ao próprio processo da escravidão. Por isso que a prova de vocês exige que vocês tenham uma noção básica, mínima necessária, de entender que houve resistência negra, houve resistência dos africanos e negros nascidos no Brasil ao processo da escravidão. E aí, a gente fez uma lista de alguns itens que são alguns dos fundamentais para vocês entenderem. Desde o início do processo, lá na colonização do Brasil, no sulpismo I, até agora, o sulpismo II, durante o fim da escravidão, as pessoas criaram meios de tentar recuperar a própria humanidade. E isso é fundamental para você entender. Lembra de um detalhe, vamos lá. Quando você transforma uma pessoa em um objeto e declara que ela pertence a outra pessoa, você está desumanizando essa pessoa. E aí, no percurso da vida dos vários escravizados do Brasil, o que muitas pessoas faziam? Muitas delas vão usar, por exemplo, o recurso de construção de família como uma forma de recuperar a própria humanidade. Entende o que eu quero dizer? Quando a pessoa tem a possibilidade de constituir família, tá legal? Isso é um ponto fundamental. Para pensar. Você foi desumanizado, transformado em uma ferramenta, um objeto. Você não é tratado como um ser humano digno. E, de repente, existem possibilidades em algumas fazendas brasileiras, em alguns espaços aqui no Brasil, passa a haver a possibilidade de você, por exemplo, construir uma família, você ter filhos, você voltar à condição de um ser humano como pai, como mulher, como homem, como marido, como esposa, você recuperar um pouco daquilo da sua dignidade que foi roubada pelo próprio sistema, por essas pessoas que estão escravizando as outras. Em alguns lugares, eu não posso ser bobo também. Eu tenho que entender que para alguns fazendeiros era muito mais interessante que eles estivessem escravizados, que fossem casados, por uma questão de estratégia, gente. Olha a maldade, uma certa perversidade do sistema nesse aspecto. Para pensar. Uma pessoa casada e com filhos tem menos chance de tentar fugir ou fazer uma rebelião porque teme pelo seu companheiro, pela sua companheira ou pelos seus filhos. Uma pessoa casada e com filhos dificilmente faria uma grande fuga, uma rebelião violenta, porque teme que seus familiares possam sofrer no processo. Então, para muitos dos donos dos escravizados, era importante permitir que eles constituíssem família como um recurso até anti-fuga, como um recurso até anti-rebelião, como uma forma que, ao mesmo tempo, para o escravizado, devolvia sua condição de ser humano, mas, por outro lado, acabava permitindo ao dono da fazenda, ao dono das pessoas, que ele mantivesse boa parte do seu poder. Acrescenta a isso outro detalhe. Houve fugas. Meus amores, houve fugas em gigantesca quantidade. Você parar para pensar que hoje no Brasil, de comunidades que são chamadas de comunidades quilombolas, que tiveram origem nos antigos quilombos, a gente tem mais de 1.000 comunidades espalhadas por todo o país. Esses seriam grupos que sobreviveram ao processo do final da escravidão, que sobreviveram, alguns deles durante séculos, em pequenas comunidades escondidas pelo interior do Brasil. Não, você não está me entendendo. Se hoje existem 1.000, e houve um período de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, você já parou para pensar a quantidade de pessoas que fugiram e se rebelaram? Já parou para pensar a quantidade de revolta que aconteceu na história do Brasil? Gente, eram pessoas. E pessoas que estão sofrendo violência, pessoas que estão sofrendo agressões, pessoas que estão sofrendo violações, elas vão se manifestar. Elas podem demorar mais ou menos, mas elas vão gritar, elas vão brigar, elas vão reagir a esse processo. E houve fugas e rebeliões espalhadas por todo o Brasil, em praticamente todos os cantos. E era uma coisa tão forte, tão poderosa, que os chamados quilombos e mocambos, tá legal? Foram algumas das manifestações mais importantes desse grupo escravizado no Brasil. A gente costuma dizer que o quilombo, ele é uma construção maior que vai reunir os chamados mocambos, que seriam povoados menores, tá legal? É como se o mocambo fosse uma pequena vila e o quilombo fosse a reunião dessas pequenas vilas, formando um grande quilombo. O fato é que os dois nomes podem ser usados como sinônimos e, em geral, são usados assim, tá legal? Então, quando falar de quilombo, o que você vai entender?
Eram basicamente esses refúgios, esses locais para onde as pessoas que fugiam das fazendas, da escravização, elas vão se reunir e vão tentar montar a sua vida em comunidade, a sua vida em segredo, geralmente afastada da dita civilização branca, portuguesa, imperial, brasileira que existia até então. E eu insisto com você, se esse mapa que está aqui representando para você, cada pontinho desse que você vê é uma comunidade quilombola brasileira, segundo os dados do IBGE em 2022, para pensar que essas são as comunidades que sobreviveram. Sem imaginar como é que foram todas aquelas que existiram e que acabaram sendo destruídas pela ação dos próprios portugueses, depois pelos próprios membros do Império Brasileiro. Acrescenta isso ali embaixo, capoeira. Gente, a capoeira não é só uma luta. A capoeira era uma forma das pessoas estarem se preparando para o caso até de rebeliões e fugas. A capoeira foi um recurso utilizado para manter, por exemplo, o corpo das pessoas em condições físicas, para que elas possam, inclusive, lutar e se defender. A capoeira vai virar o sinônimo, por exemplo, daquele que é o esperto, daquele que é o inteligente. A capoeira vira um sinônimo entre os escravizados daquele que consegue a fuga, aquele que consegue sair pela tangente, aquele que consegue enganar os ditos senhores, tá legal? E a capoeira, como você bem sabe, naquele recurso de utilizar o recurso da música e movimentos que vão se assemelhar à dança, acabava enganando muitos dos senhores do século XVII, que acreditavam que aquilo era só um ritual dos escravizados, e acabavam se treinando, na verdade, para no momento da rebelião e da fuga terem força e terem habilidade para se defender. Quando você perguntou, eu não lembro quem aqui perguntou sobre a imposição cultural, no momento em que as pessoas eram capturadas lá na costa africana, eram colocadas dentro de navios e trazidas para a América, elas eram rebatizadas. Seus nomes antigos seriam abandonados, segundo a fala dos portugueses, ou aqui até na época do Império, do governo imperial. E essas pessoas perdiam sua filiação familiar, perdiam seus laços com o passado, e era imposto a elas, por exemplo, a religião cristã. Vamos lembrar que muita gente que veio para cá escravizada, gente, era muçulmana, tá legal? Vamos lembrar que muita gente que veio para cá escravizada, algumas das várias religiões, porque eram várias, da costa africana e da África subsaariana. Entre essas várias crenças, ideias e religiões que existiam, você tinha, por exemplo, religiões que eram politeístas, que acreditavam em deuses que eram manifestações dos antepassados associados às forças da natureza. Que aqui no Brasil vão ganhar uma cara própria do Brasil, que a gente vai chamar aqui de candomblé, que a gente vai chamar aqui depois também de umbanda, como duas de algumas das manifestações. Só para lembrar, como era proibido na fazenda, no espaço onde você estava escravizado, que você cultuasse ao seu próprio Deus, as suas próprias crenças que não fossem cristãs, esses escravizados, para preservar a sua cultura, vão fazer o processo que nós chamamos de fusão, de mistura religiosa. Alguns vão usar o termo sincretismo religioso. E o que seria isso? Eu finjo que eu estou idolatrando, que eu estou adorando, que eu estou rezando para os santos da Igreja Católica, enquanto, na verdade, eu estou fazendo a minha adoração aos meus deuses, aos meus orixás. E é por isso que até hoje aqui no Brasil, quando você tem contato com a cultura afro-brasileira, contato com religiões de matriz africana, você vai ver que muitas vezes tem associações. A orixá chamada Inhansã, associada com a Santa Bárbara da Igreja Católica. O orixá chamado Oxalá, associado com Jesus na Igreja Católica. A orixá chamada Nanã, associada com Santana. E por aí vai, tá? São Jorge associado a Ogum, tá legal? E por aí vai. Por que dessa associação? Porque no momento em que eles vão tentar resistir e preservar suas crenças, eles vão misturar as suas crenças com a crença católica para justamente garantir um mínimo de preservação. Vale a pena lembrar que muitas das crenças que vieram para o Brasil com a população escravizada africana eram crenças ligadas à natureza, profundamente ligadas ao verde, profundamente ligadas aos animais, aos vegetais e à convivência, à relação profunda com a natureza. Olha o que eu estou te falando. Constituir família,
realizar fugas e revoltas. Observa, são pessoas. São pessoas bolando estratégias completamente diferentes, galera. Olha isso. Construir quilombos e mocambos. Criar uma luta específica para que aqueles escravizados possam se defender, atacar e lutar no caso de uma fuga e rebelião. Preservar a sua própria crença, disfarçando a sua crença como se fosse a crença do dominador. Isso são estratégias altamente elaboradas. Por isso que aquela associação que muita gente faz como se o escravizado fosse burro, tá legal? Ela não tem sentido. Estamos falando de pessoas diversas, tá legal? E pessoas diversas que vão bolar estratégias diferentes, cada uma delas. Você imagina que na época do segundo reinado brasileiro, PISM 2, hein? O Império Brasileiro, até recurso judicial passou a ser utilizado. Lá no Rio de Janeiro, no finalzinho do século XIX, muitos que eram escravizados conseguiam apoio jurídico até de negros livres, negros libertos e até membros do movimento abolicionista, que vão levar essas pessoas perante o juiz, no fórum, para uma audiência, e que vão declarar que os maus tratos que sofrem são injustos. E os juízes muitas vezes vão declarar que havia um abuso por parte do dito senhor do dono e vão declarar a libertação daqueles escravizados. Então, até mesmo o recurso judicial durante o século XIX passou a ser usado para a libertação das pessoas. Junta isso ainda com uma pressão que está vindo internamente no Brasil por parte daqueles que são moradores das grandes cidades, por parte daqueles que eram profissionais liberais, por parte daqueles que já tinham uma mentalidade capitalista, por parte daqueles que vão defender que a escravidão não cria um problema só moral no Brasil, não só da relação ética entre pessoas, mas que cria um problema, inclusive, econômico no Brasil, ao não permitir o seu crescimento econômico. Surgem grupos que vão se identificar com o nome de grupos abolicionistas, e que durante décadas e décadas vão pressionar o Brasil, vão pressionar o governo imperial brasileiro em prol da libertação dos escravizados. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Tem membros desses grupos que vão ser pessoas brancas, tem membros desses grupos que vão ser pessoas negras, tem membros desses grupos que vão ser mestiços, misturados, tá legal? Entre os grupos abolicionistas, você vai encontrar todo tipo de pessoa, mas principalmente população da zona urbana, beleza? Desculpa, Thales. Acrescenta aí, meu amigo. Cara, só um detalhe, é interessante a gente reparar como é que o movimento abolicionista ele teve um sucesso na luta cultural contra a escravidão a ponto na década de 80, a escravidão já ser considerada coisa assim de gente atrasada, gente do campo, aquela elite velha. Vocês prestaram atenção no que o Thales explicou? Na década de 1880, havia uma visão no Brasil de que defender a escravidão era coisa de gente... Repete pra gente, Thales, por favor. Gente retrógrada, né? Gente atrasada, a gente estava puxando o Brasil para trás. E isso aparece na literatura. Lá no Cortiço, do Aloysio Azevedo, você tem um personagem, João Romão, que, assim, meio que o ápice da vida dele ali ia ser quando ele recebeu uma comenda do movimento abolicionista do Rio de Janeiro. Então já era algo de status intelectual. Ele tem aquele brilhante poema do Castro Alves, né, o Navio Negreiro. Então, assim, a produção é muito forte, né? A produção cultural é muito forte. Você falou, e se eu não me engano, Thales, inclusive, já tivemos questões na prova do PISM 2, inclusive, fazendo citação a essa produção romântica, não foi? Sim, não só do romantismo, mas também a produção literária daquele período. Sim, o que o Kaique falou aí, né, a visão idealizada do indígena, né? Uhum. Isso. Cauã colocou aqui, como faziam para gerar renda os ex-escravizados? Cauã, aí que eu caio numa questão. Dependendo da condição em que a pessoa foi libertada, essa pessoa vai ter que criar estratégias. Igualzinho um pobre brasileiro dos dias atuais. Como é que pessoas pobres, que não tiveram acesso à herança, não tiveram acesso a recursos, como é que elas vão tentar crescer nesse processo? A grande dificuldade que eles vão enfrentar é que a sociedade que eles vão encarar, ela está ligada principalmente a criar dificuldades. É uma sociedade que julga as pessoas pela cor da sua pele. O próprio Eusébio de Queiroz, que vai dar nome, né, à lei em 1850, ele chegou a ser ministro do governo brasileiro. E tem uma frase dele que é fantástica. Ele diz, nessa época, do negro, o pressuposto inicial é que ele seja escravo.
Então, quando você olha para uma pessoa negra naquele contexto, as pessoas de cara vão pensar, é escravo. Cabe ao negro provar que não é. Cabe à pessoa negra provar que ela é livre ou liberta. Então, perceba, é pesado esse contexto. E aí, para essas pessoas, não há, nesse momento, nenhuma política pública, tá, gente? Não há nenhum incentivo para que essas pessoas, nem por parte do Estado brasileiro, que elas ocupem espaços. O que você colocou para a gente aqui? Paulo Almeida, qual a diferença entre a definição de mocambos e quilombos? Paulo, a gente pode usar os dois como sinônimos, mas geralmente o mocambo são pequenos povoados, pequenas vilas, que quando estão próximas e se unem, elas vão constituir o que nós chamamos de quilombos. Há quem goste dessa definição, tá legal? Tá? Há quem goste dessa definição. Então, como se o mocambo fosse algo menor e o quilombo fosse algo maior. O chamado quilombo dos Palmares, ele reunia vários mocambos ali da região da Serra da Barriga, do interior de Pernambuco, lá na época da colonização do Brasil. O que você falou aqui, Isadora? Muitos após libertos preferiam continuar sendo escravos por conta da comida e recursos que não poderiam conseguir sozinhos. É muito comum a gente encontrar, logo ali no pós-abolição, e até nesse contexto aqui em que as libertações estão ampliando, que muitos dos ex-escravizados permanecem nas áreas de fazenda, tá? Eles vão viver uma espécie de servidão em alguns desses lugares, tá legal? Se é que eu posso usar essa expressão, simplesmente por não ter recurso para poder sair de onde viver. Você pode repetir a explicação sobre os abolicionistas? O você ficou genérico, porque os dois falamos do abolicionismo, Gustavo. Mas a minha fala foi que eram grupos que eles eram grupos urbanos, eles eram grupos que eram diversificados com a presença de brancos, negros e mestiços, pessoas que eram filhas de brancos e negros, tá, pardas, como se falaria hoje, tá? E que é um movimento que fez uma pressão interna muito grande. Inclusive, como o Tales falou, no campo da cultura, no campo da literatura, da arte, fazendo uma força muito grande para que a abolição acontecesse aqui no Brasil. Tá? Explica a parte da Constituição de Família novamente, Nayara, é tranquilo. Durante o processo da escravidão, vai ser permitido a muitos dos escravizados, principalmente na zona rural, que eles construam famílias. Eles possam se casar, chegando até alguns fazendeiros a permitir que eles possam construir uma casinha para que morassem com seus filhos e sua esposa, no caso aí, por exemplo, do homem que se casa. Por que esse recurso era importante para o escravizado? Era uma forma dessa pessoa recuperar a sua humanidade, a sua dignidade. Então, para o escravizado, é vantagem. E é vantagem para o senhor, o dono do escravizado, porque era uma estratégia que ele utilizava para tentar desestimular fugas e rebeliões. Porque pessoas que têm família constituída se preocupam com sua família e não vão se colocar em situações de violência ou correr riscos desnecessariamente. Então, esse recurso, ele era favorável, por um lado, o escravizado, mas também favorável ao próprio sistema, por outro lado, tá? Alícia, repete a parte dos processos judiciais. Pois não, Alícia, na década de 1880, a última grande década, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu uma grande quantidade de processo judicial que foi ajudado pelo movimento abolicionista de escravizá-los contra os seus senhores. Eles declaravam que havia abuso contra suas vidas, seus corpos, excesso de violência, e pediam aos juízes que autorizassem a separação dos seus senhores, a sua libertação. E em muitas dessas audiências, os juízes concederam essa libertação, em função do excesso de castigo físico que os donos, os senhores, os ditos senhores, faziam com essas pessoas. Tá? Sara, a questão que o Tales disse, Tales, olha aí, ó, seria principalmente ligada à industrialização tardia, né? Porque o escravo não era consumidor. Sim, também, com certeza, né? O Brasil ele vai passar por esse processo de industrialização tardia, né? Então tem esse viés econômico, esse viés de modelo de país, de entender que o Brasil está atrasado por conta da escravidão, e algo que ajudou muito nisso aí também é a ideologia positivista, né? Que via na escravidão uma prática de sociedades ultrapassadas, sociedades que ainda não haviam evoluído civilizatoriamente. Hoje a gente, né, pode criticar muito esse conceito de evolução da civilização, mas na época esse discurso estava muito forte. Ó, LG e Daniel falaram sobre a questão da capoeira. A capoeira foi uma luta criada pelos escravizados do Brasil, e ela vai ser criada em função de uma preparação da parte deles, tanto para a luta, para a rebelião, para a revolta, para a fuga, para se defender. Ela vai ser disfarçada como se fosse uma dança,
Por isso que os movimentos, eles ainda lembram até hoje, o gingado lembra até hoje um movimento de dança, porque isso era um recurso utilizado para enganar aos ditos senhores, para enganar aos donos dos escravizados, que acreditavam que eles estavam dançando, fazendo um ritual, fazendo algo que seria artístico, cultural, e na verdade estavam preparando seus corpos para poderem se defender, para poderem lutar e todo esse processo, tá? Então ela é uma criação brasileira, tá legal, gente? A Yasmin colocou aqui sobre o quilombo. Yasmin, quilombo dos Palmares foi usado só como um exemplo, tá? Porque ele é conteúdo do PISM-1, ele é período colonial do Brasil, tá? Quilombo dos Palmares é ali por volta de 1600, no meio do século XVII, tá? Ele acaba em 1695, mais ou menos, que é quando ele acaba, ok? Ok. Perfeito. Torto Arado. Letícia lembrou de Torto Arado. Maravilhosa, Letícia. Perfeito. O escravo se tornava indigente depois da abolição e não saberia decidir seguir sua própria vida depois da liberdade? A gente vai conversar sobre o processo pós-abolição daqui a pouquinho, tá, Kaique? Fica tranquilo, tá? Pegou, Nicole, grupos abolicionistas? Falei agora mesmo, tá? Acredito que você perguntou antes de eu perguntar. Juntando a fala da Isadora, seria esse acontecimento que seria aquilo que os escravos irem para as fazendas ganhar um salário e pagar os equipamentos dos donos que eles usavam para trabalhar, mas continuavam endividados e por isso não podiam sair de lá? Você está falando da servidão por contrato, como o pessoal costuma utilizar, né, o Pedro? Né? Ficar nessa condição de servidão foi comum para muitas pessoas, tá legal? Só que esse processo vai mudar, principalmente aqui na região sudeste. Quer dizer, vai permanecer muito arraigado na região nordeste, norte do Brasil, durante anos e anos a fio após o fim da escravidão, ok? Kaique, eu lembro que principalmente em Minas Gerais, o escravo para ser liberto precisava de um documento caríssimo, e nas minas os escravos roubavam algumas pepitas para comprar a liberdade. O documento chama Carta de Alforria. A palavra alforria está associada à liberdade, tá? Então, a carta de alforria, deixar de ser forro, deixar de ser escravizado, deixar de ser cativo, ela é o documento que comprova. Então, ó, olha para o Judenir aqui, ó, sou preto. Se eu vivesse nessa época e andando na rua, se eu nasci livre ou se eu fui libertado, eu tenho que estar com esse documento. É mais ou menos a mesma coisa hoje para uma pessoa pobre e preta tem que estar com seus documentos na mão para confirmar quem ela é em qualquer situação, em qualquer abordagem que ela sofrer por parte de algum representante do Estado. Sacou a ideia? Tá? É mais ou menos o mesmo sentimento, ok? Mete bronca aí, Thales. Deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntas aqui. Opa, Luiz Otávio colocou servidão é parecida com a que ocorreu da Idade Média? Ô, Luiz Otávio, é mais parecida com essa servidão por contrato que ocorreu aqui na América, tá? Em que as pessoas estão morando em fazendas, elas são oficialmente livres, mas elas têm dívidas financeiras que acabam fazendo ela ficar presa a esse espaço rural, a esse espaço da fazenda, tá? Constituição das famílias. Ô, Paulo, pegou? Eu falei ela agora mesmo. Será que você pegou, meu irmão? Tá? Repete, se você quiser, pode falar aí que eu coloco de novo para você, tá, Paulão? Eu acho que ele mandou agora, Jorge. Colocou agora? Ô, Paulão, é tranquilo. A constituição de famílias vai acontecer principalmente na zona rural, como um recurso utilizado pelos escravizados para recuperar a sua dignidade, para recuperar a sua humanidade, e como um recurso usado pelos senhores ao permitir que o escravizado monte sua família. Por que o senhor faz isso? Porque ele é bom? Não. Mas porque uma pessoa que tem família, mais dificilmente, vai se rebelar ou fugir. Ela não vai se colocar numa situação de risco, porque ela se preocupa com filhos, porque ela se preocupa com o cônjuge, e por aí vai o processo. Tá legal? Tá? Fica tranquilo, a gente tá aqui para ajudar, ok, gente? E aqui, só para constar, tá? Esse é o nosso esquema de aulas, tá, gente? Tá? Dúvida não pode ficar nas nossas aulas. Então, rolou aí durante a aula alguma coisa, é desse jeito que a gente vai. Vamos no chat, vamos conversando, porque não tem como a gente partir para um outro tópico que é consequência desse, sem que você tenha a sua dúvida resolvida, sanada. Tá legal? O Matheus, a carta de alforria é literalmente um papel. Sabe igual o seu documento de identidade? Ela é literalmente um papel. É um documento que confirma que você, uma pessoa preta, na época do Império, é uma pessoa livre, tá legal? Que você foi escravizado, que você está libertado, sacou? Então é literalmente uma carta, um documento, tá? É nesse sentido, é como se fosse uma certidão, ok, meu filho? Ó, meu querido, deixa eu só mostrar uma coisa, Thales, antes de eu te liberar, meu irmão. Olha aqui, eu preciso mostrar isso aqui, ó. Só para vocês verem, pessoal, olha aqui, ó.
Prova do ano passado, está na lista de exercícios que vocês vão receber, aqueles de vocês que fizeram a marcação correta, você faz favor. Mas dá uma olhada aqui, ó, prova discursiva do PISM 2 do ano passado. A pergunta é sobre a Congada, e a Congada é uma manifestação cultural, está escrita lá, ó, popular negra, relacionada à história da escravidão no Brasil. A primeira questão, tá, a discursiva, falava sobre outro tema, a segunda questão abordava isso. E, na mesma prova do ano passado, perguntou-se, com citações de pessoas da época, sobre, olha lá, as ações de pessoas negras e sua relação com o fim da escravidão, envolvendo desde o grande Luiz Gama, tá, que foi advogado, que conseguiu lutar pela libertação de muitas pessoas que seriam mais anônimas, a Adelina, que era charuteira e atuava como espiã, o Dragão do Mar, que foi um jangadeiro que se recusou a transportar escravos para navios. Cita a história de 3 pessoas e mostra como é que a resistência à escravidão no Brasil teve vários campos diferentes. Então, gente, cai na sua prova. Atenção com relação a esse tema. Atenção com relação a esses pontos fundamentais que a gente está falando. Tá legal? Show de bola. Pessoal, teve algumas perguntas aí no finalzinho, Júlio, mas eu acho que eu vou contemplar aqui na minha fala, tá? Então, pessoal, segura um pouquinho aí a dúvida, porque eu vou falar um pouquinho sobre o movimento abolicionista agora também, relacionado às leis, tá? E aí, se permanecer a dúvida, é só vocês tirarem ela na hora que a gente abrir o chat novo, beleza? Estamos combinados? Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, sobre as leis responsáveis pela abolição da escravidão. Eu acredito que vocês se lembrem hein, do ensino fundamental de vocês, que a abolição do Brasil, ela não ocorreu da noite para o dia. Nós tivemos aí uma série de leis que foram sendo aprovadas gradualmente, tá? Com a finalidade de estender o processo de abolição, ok? E aí, galera, sobre essas leis, eu quero que vocês prestem atenção em 2 características, tá? A lei, ela tem 2 cabeças, a lei, ela tem 2 lados, certo? Primeiro lado, essas leis, elas vão tentar atrasar ao máximo a abolição. Por quê? Os grupos mais poderosos do Brasil, a elite agrária, ganhava muito dinheiro com os escravizados. Vou citar alguns números aqui, senão o queixo cai. Então, essa elite, ela queria manter o seu lucro pelo máximo de tempo possível. Tá certo? Além disso, se entendia que a abolição deveria ser lenta e deveria ser feita por lei para ela ser controlável. O grande medo da elite brasileira era que aqui no Brasil acontecesse uma revolução de escravizados. Galera, tinha muito mais escravizado do que homem branco livre, dono de terra. Então, se houvesse uma revolução armada, esse pessoal estava no sal. Então, fazer as leis de abolição era uma forma, né, de atender a pressões externas, que eu vou falar já já, e também tentar controlar o fim da escravidão para ela não acontecer por meio de uma revolução. Esse é o primeiro lado. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente vai falar aqui agora, a Lei do Ventre Livre, elas vão tentar estender ao máximo a escravidão. Tá? Vai acabando com a escravidão pouquinho a pouquinho. Essa é a primeira faceta. Segunda faceta, o segundo lado, a segunda cara dessas leis abolicionistas, galera, é que, apesar de todas elas, até a Lei Áurea, não terem sido definitivas, ou seja, não terem acabado com a escravidão de vez, só a Lei Áurea fez isso, tá? Elas, apesar disso, elas foram importantes para o processo de abolição. Ok? Então, me perguntaram ali, né, sobre o impacto da Lei Eusébio de Queiroz, de outras leis, elas vão impactar sim. A gente não pode desprezar. A gente não pode olhar para essas leis e falar, ah lá, só estava enrolando, só estava empurrando com a barriga. Vão ter consequências práticas. E eu vou falar delas agora, tá? Antes de eu começar a falar das leis, galera, só um pequeno comentário aqui. A gente disse que o PISM, ele é uma prova de atualidades, né? O PISM gosta de dialogar com coisas que estão acontecendo hoje em dia. Você já ouviu aí nas redes sociais alguém virar e falar assim, não porque o movimento negro está errado,
Porque quem deu, olha o verbo, quem deu a liberdade para os escravos foi uma mulher branca. Os escravizados devem a sua liberdade a uma mulher branca, a brancos. Nossa, mas que coisa, né? Galera, olha a inversão de valores. Vamos lá. Uma lei é feita no Estado, é feita dentro da política, certo? Uma lei é feita por quem está mandando no Estado. Tinha escravizado? Tinha negro no Estado? Tinha negro em altos postos políticos no Brasil deste momento? Não. Em altos postos, não. Tá certo? A gente tinha, né, alguns ex-escravos que chegaram, né, a atuar como advogados e tal, mas em altos postos, gente, isso era disputado na foice pelos grandes proprietários. Então, gente, o fato dos escravizados não terem participado na criação das leis, eles participaram na resistência, como o Jodenir lindamente acabou de falar, o fato deles não terem participado da escrita das leis é porque eles não estavam autorizados a participar da política. A Constituição de 1824 proibia que o liberto e o escravizado fossem votados e votassem. Isso está na Constituição Imperial de 1824. Então, galera, esse dado de que os escravizados não criaram as leis que os, entre aspas, libertaram, só prova como o sistema era excludente. Tá? Então, pessoal, pega esse argumento, amassa e joga no lixo, porque ele não faz sentido do ponto de vista histórico. Tá? Muito bem. Vamos falar agora, então, galera, um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas leis e suas consequências. Tá? A primeira grande lei abolicionista é a Lei Eusébio de Queiroz, publicada lá em 1850. O que essa lei fazia, galera? Ela proibia o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ok? Essa lei, ela foi criada muito em resposta a uma lei britânica. Você já deve ter ouvido falar, o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen, galera, era uma lei assim, que tinha duas faces, né? Por um lado, ela foi muito boa para o fim da escravidão, por outro lado, mostrava o imperialismo britânico. A Inglaterra, ela tinha a maior marinha do mundo e ela falou o seguinte: acabou a escravidão. Eu não quero mais tráfico de escravizados no Oceano Atlântico. Se os navios da Royal Navy, da Marinha Real Britânica, pegarem navio negreiro, navio que faz transporte de pessoas escravizadas da África para a América, a gente vai prender ou afundar. Tá? E a preocupação, por que a Inglaterra fez isso? Como acho que a Sarinha falou ali em cima, né? A Inglaterra era um país, era uma potência industrial, ela queria mercado consumidor. Ela queria mão de obra assalariada, ela queria gente trabalhando e ganhando salário. Então, a Inglaterra não fez essa lei, o Bill Aberdeen, lá em 1845, simplesmente por uma questão humanitária, não. Tá certo? Ela fez isso pensando no seu ganho econômico. Tanto é que ela afundou navios. Cerca de 90 navios negreiros foram afundados pelos canhões da Marinha Real Britânica. Tá certo? E aí, galera, o Brasil precisava tomar uma atitude. O Brasil não podia deixar a Inglaterra ficar prendendo o navio deles no mar. Então, em 1850, o Brasil falou: ok, está proibido o tráfico de escravizados da África para o Brasil. Tá certo? Cuidado, galera. Essa lei não pode ser confundida com a lei para inglês ver. Já deve ter ouvido essa expressão, que o Brasil criou uma lei proibindo o tráfico de escravos, mas essa lei foi para inglês ver, ela não foi praticada. Isso aconteceu, mas lá atrás, tá? Em 1831. Tá? Essa lei aqui, ela pegou. Essa lei aqui foi aplicada de fato. Você vê que o número de escravizados traficados, ele despenca depois de 1850, tá? Qual que é a consequência dessa lei, galera? Ela foi uma lei inútil? Não. Primeira consequência dessa lei. Os escravizados no Brasil, eles tinham natalidade negativa. Morria muito mais escravizado do que nascia. Tá certo? Porque aquilo ali era um sistema de moer gente. Portanto, a partir da lei Eusébio de Queiroz, vai começar a faltar escravizado no mercado e o preço do escravizado vai subir. Vai subir.
Lembra que o Jodenir falou? Eles são tratados como objetos. Eles são tratados como animais, mas eles não são animais. Eles percebem, os escravizados vão perceber que o seu valor está aumentando, porque a oferta de mão de obra escravizada diminui. Para vocês terem uma ideia, a média de preço de um escravizado antes da Lei Eusébio de Queiroz era em torno ali de 400 mil réis. Ali por volta de 1870, já estava em 1 milhão de réis, ou 1 conto de réis. Se isso aí é valor de animal, o animal não sabe. Agora o escravizado sabe. O que ele percebe? Eu estou valendo mais. Meu senhor, se quer fazer o investimento dele durar, ele tem que, não por humanidade, mas por uma questão financeira, investir em mim. Me alimentar melhor, se eu ficar doente, cuidar de mim. Isso não significa que eles passaram a ter vida boa, gente, longe disso. Mas, em alguns casos, a condição chega a ser menos pior, tá? Justamente aí com o objetivo de tentar fazer essa mão de obra cara durar mais tempo. Tá certo? Volto a dizer, isso não é por humanidade e não significa que o escravo passou a ter vida boa. Nada disso. Tá? Mas é uma questão de mercado muito simples. Vale mais, eu tenho que cuidar mais. Tá? Então isso tem um impacto prático ali na escravidão. Alguns historiadores dizem que só a Lei Eusébio de Queiroz iria conseguir acabar com a escravidão. Só ela. Só que em 50, 60 anos. Com um declínio natural da população de escravizados. Ok? 1871, galera, veio a lei do ventre livre. A partir da data de publicação dessa lei, todos os escravizados nascidos, né, após essa data, deveriam ser libertos. Tá? Só que tinha um porém. Até os 8 anos, ele ficava com a mãe. O filho era liberto, a mãe não. Entendeu? Então, a criança nasceu livre, mas ela fica com a mãe até os 8 anos. Depois dos 8 anos, vai ser decidido ali se ela vai continuar na fazenda até 21 ou se ela vai para fora. Eu te pergunto, gente, a criança de 8 anos vai embora? Vai largar a mãe ali? Não vai. Ela vai ficar na fazenda. Então, na prática, a lei do ventre livre, ela não cria um número maior de libertos imediatamente. Porque esse escravizado que nasceu ali após a lei do ventre livre, ele só ia ficar livre daqui a 8 anos ou, nos casos mais realistas, daqui a 21 anos. Mas qual que era o sinal? A escravidão está com os dias contados. Gente, se eu não posso mais trazer da África e eu não posso mais fazer eles se reproduzirem aqui, a escravidão vai acabar. Olha o efeito simbólico disso. Olha o efeito simbólico disso. A data do fim da escravidão estava marcada. Não, a escravidão não tem mais futuro. A partir de 1871, está claro, no Brasil a escravidão não tem mais futuro. Quando que será o fim dela? Vai demorar, mas ela não tem mais futuro. Tá? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Olha o impacto que isso cria na sociedade. Tá certo? Galera, preço do escravizado aumentando, o escravizado está começando a entender. Isso aqui não tem futuro. Uma hora isso aqui vai acabar. Os senhores, donos de cafezais, donos de grandes lavouras, já começam a arrumar outra mão de obra, porque sabem que a mão de obra escrava não tem futuro no Brasil. Aqueles que têm vão tentar manter os seus escravizados, mas aqueles que precisam de nova mão de obra vão começar a trazer imigrante. E outra, o escravizado está percebendo que ele vale mais. Estava conversando com o Jodenir, eu tive um professor na graduação que ele me deu um exemplo belíssimo do impacto disso na vida dos escravizados. Né? O escravizado, lá se não me engano, em Campinas, recebeu um dinheirinho do seu senhor e comprou uma cartola. Ele põe a cartola na cabeça, vai sair na rua, começa a serenar. Ele tira a cartola, põe debaixo do braço. Um homem livre vira para ele e fala: meu filho, deixa eu te ensinar a usar isso daí. A cartola protege a cabeça para você não gripar. Então deixa a cartola na cabeça quando estiver serenando. Ele virou para o senhor e falou: meu senhor, eu sei. Só que essa cartola é minha propriedade, eu paguei por ela. Se ela estragar, eu saio no prejuízo. Eu tenho que cuidar dela. Eu sou propriedade do meu senhor. Se eu ficar doente, ele tem que cuidar de mim. Porque eu custei dinheiro para ele. Olha a mentalidade.
Olha a mentalidade. Isso, galera, é resistência dos escravizados também. Tá? Com essas leis, o movimento abolicionista fica cada vez mais forte na cultura, né, na literatura, nas disputas judiciais, certo? Os próprios escravizados, nesse momento, começam a fazer grandes fugas em massa para as cidades, para os quilombos, tá certo? Então, a escravidão está apodrecendo. Tá? Ela está apodrecendo, ela está madura ali, ela vai cair. Em 1885, a lei de sexagenário, essa aqui é para rir, né? Libertava os escravizados acima de 60 anos. Galera, vamos lá. Qual escravizado chegava aos 60 anos nesse período? A expectativa de vida era 30 anos. 30, 40 anos em alguns casos. Tá? Quem que chegava aos 60? Outra. Se o escravizado chegou até os 60, gente, você pode ter certeza, ele não está trabalhando duro na fazenda, senão ele morre. Então, assim, aqueles senhores que tinham um pinguinho ali de humanidade, eles mantinham aquele escravo lá até para cuidar de outros escravizados, para dar conselho, para curar um animal que tivesse doente, porque tinha experiência. A lei de sexagenário, ela, em alguns casos, ela até piorou a situação do escravizado. Porque aquele escravizado, a partir de 60 anos, o senhor não tinha mais compromisso com ele, né? Ele podia simplesmente mandar o cara embora. O cara ia fazer o quê com 60 anos de idade? Não dá, né? Finalmente, em 1888, já com o movimento abolicionista muito forte, tá? Já com escravizados fugindo em massa das fazendas, né? Em casos que começaram a aumentar muito de escravizados, matando os seus feitores, matando seus capatazes em grupo, linchando ele e fugindo para se entregar na delegacia, tá certo? Isso começou a pipocar pelo Brasil todo. Em 1888 vem a Lei Áurea, assinada ali pela Princesa Isabel, colocava fim definitivo à escravidão, tá certo? Aí sim a escravidão acabava. Muitos escravizados continuaram nas fazendas, como o Jodenir falou, mas não mais na condição de escravizados. Às vezes mudava muito pouca coisa na vida prática dele, mas juridicamente não era mais um escravizado, tá certo? Só um detalhezinho rápido aqui para eu abrir para as perguntas, pessoal. Olha que interessante. Nesse momento, 47% da população negra do Brasil ainda era escravizada. A maioria já tinha sido liberta, de uma forma ou de outra, por fuga, pelos senhores mesmo libertando, porque sabia que a escravidão ia acabar, não queria, tinha medo do que aconteceria quando viesse a lei abolindo. Tá? Então, assim, a escravidão, galera, ela já estava acabando, ela já estava desintegrando. E aí veio a Lei Áurea, né, oficializando ali o fim da escravidão. Só um detalhezinho rapidinho, curiosidade, tá? O Jodenir falou com vocês, a gente comentou aqui, que o escravizado precisava provar que ele era livre, não é? Isso é muito importante, a carta de alforria, ele tinha que andar com ela para todo quanto é lado. Olha que interessante, galera, após 1871, isso continua ainda, o escravizado tem que ter a carta de alforria para ser livre, mas agora quem tem que provar que o escravizado é livre é o senhor. Entendeu? Porque agora a gente passa a ter um número muito grande de pessoas negras que são livres. Então, o escravizado agora, a pessoa negra agora ela não precisava mais provar que ela era livre. O senhor precisava provar que ela era livre, por conta da lei do ventre livre. Tá certo? Só uma curiosidade, isso não vai cair na prova, é uma curiosidade meio bobinha até, tá? Mas só para vocês verem, galera, como é que essas leis, mesmo mudando na prática pouca coisa, elas têm um significado, né, simbólico muito forte. Beleza? Um comentário, Jodenir? Perguntinhas? Tranquilão, meu irmão. Vou liberar aqui, ó. Pessoal, tá liberado o chat. Perguntinha? Nada? Não? No processo judicial, após os escravos falarem da violência e tal, eles seriam libertos se fosse aprovado? Não entendi essa parte. Sim, mas veja bem, não é todo caso de violência que legitima a abolição. Tá? Não é todo caso de violência. Em alguns casos de violência extrema, poderia acontecer desse escravizado ele ser liberto. Tá? Mas isso mais no finalzinho ali. Ok? Lembrando mas, que sim, tinha que cair na mão de um juiz que concordasse com essa ideia, né, Thales? Exatamente. Podia cair na mão de um juiz escravocrata e aí essa libertação não aconteceria. Exatamente. É isso aí.
Você poderia explicar novamente sobre a economia agrária, a relação com os escravos? Veja, a economia agrária, Maria, ela favorece a escravidão porque ela não precisa de mercado consumidor, porque ela é agroexportadora, o mercado consumidor está lá fora, não está aqui dentro. Então, pagar salário ou não não interfere na economia nacional, tá? E é um trabalho simples, né? Então, pode ser feito ali pelo escravizado com pouco treinamento, né? Com pouca vigilância, tá certo? Pode falar de novo sobre a lei do ventre livre? A lei do ventre livre, ela proibia, aliás, ela libertava todos os escravizados nascidos após a promulgação da lei, mas com aquele detalhe: só poderia sair da fazenda aos 8 anos, a maioria, obviamente, não saía, né? A não ser quando tinha um parente fora que poderia abrigá-lo, ou então aos 21, tá certo? O Cauã está perguntando com relação à diferença de abolição da escravidão por revolução. Tá, olha só, a abolição, o Cauã, pela lei, ela viria da forma como a gente viu aqui. Vão sendo promulgadas leis até que promulga uma lei final falando, estão libertos. A escravidão agora está proibida. A revolução, ela é quando os escravizados, né, e aqueles que eram contra a escravidão pegam em armas para forçar a abolição. Isso acontece, por exemplo, no Haiti. Inclusive, o Haiti, galera, era um exemplo do que o Brasil mais tinha medo. Tinha até uma palavra para isso na época: haitianismo. Medo do Brasil virar um Haiti. Medo dos escravizados aqui no Brasil tomarem pelas armas o país e forçarem a abolição. Outro caso de guerra também, a Guerra Civil Americana. Estados Unidos entrou numa guerra civil por causa, vários motivos, né, mas um dos principais era a escravidão. Então, o medo do Brasil era que acontecesse isso, tá? Que a abolição tivesse que vir pela guerra. Certo? Podia repetir as motivações como na Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz, especificamente, ela é muito influenciada pela pressão britânica. A Inglaterra, a partir de 1845, falou: no Atlântico não passa navio negreiro. Se passar e os nossos navios pegarem, né, a tripulação vai ser julgada, ou o navio pode ser até afundado. Entendeu? Então, o que motiva a Lei Eusébio de Queiroz é principalmente essa pressão inglesa proibindo o tráfico de escravizados no Atlântico. Aí o Brasil, para não ter guerra com a Inglaterra, vira e fala: eu proíbo também. Né? Mas é porque eu quis. É porque eu quis. Não é medo de vocês, não. É porque eu quis. Né? O que aconteceria se uma pessoa escravizada fosse encontrada sem a carta de alforria? Ela ia para a cadeia, né? Ia se procurar o dono dela. Tá? Como era o nome de verdade da lei para inglês? Lei Feijó, de 1831. Tá? Como escravo mais valorizado, muitos senhores passaram a utilizar os escravos de ganho? Sim, Alícia. Existia uma prática muito comum que era o aluguel de escravizado. Né? Você comprava o escravo para alugar ele para os outros. Isso era muito comum, muito comum. Lei de sexagenário é uma lei que libertava todos os escravizados acima de 60 anos. Tá certo? Eusébio de Queiroz foi o ministro, né, o Judenil? Ministro do Império. Foi chefe do Gabinete de Ministros. Isso, chefe do Gabinete de Ministros. Chefe do Gabinete de Ministros era meio que o primeiro-ministro da época. Tá certo? Quando os escravos estavam sendo transportados, eles morriam no navio por causa. Alguns calculam, não dá para saber ao certo, mas cerca de 60% a 40% morria no caminho. Tá? Após a Lei Áurea, como era a vida de homem se tornou livre? Jode vai falar disso agora. Vai dar tempo, Jode? Vou só resumir, tá, pessoal? Tá? Infelizmente, a gente vai dar a palhinha mesmo hoje para vocês. Uhum. Alguma lei previa a indenização dos senhores? Então, Matheus, essa era uma grande discussão, tá? Os donos de escravizados queriam que eles fossem indenizados. A lei do ventre livre, ela dava uma indenização, tá? Pelo escravizado libertado. Só que o grande objetivo dos senhores de escravo era que a Lei Áurea fizesse isso também. Eles falavam: beleza, eu não tem problema eu libertar o meu escravo, desde que você me pague R$1 milhão por ele, que é o que ele vale. O governo não tinha dinheiro para isso. Né? Então, esse é um dos motivos, inclusive, do fim da monarquia. A abolição ocorre em 1888, 1889, a monarquia cai. Tá certo? Antes de você falar da Lei Áurea, qual parte? Antes eu tinha falado dos sexagenários. Tá?
Ô, Jô, eu acho que dá para passar, porque, galera, tem muita pergunta. O que você acha, Jô? De melhor ir para pós-abolição ou terminar as perguntas, galera? Porque... Deixa eu... Vou fazer Vou fazer uma coisa, mas assim, vou ser um pouco babaca, pessoal, tá? Até porque vocês têm uma aula agora, né? Que vai começar agora também, a continuação, a próxima aula de vocês. Só vou fazer esse comentário, a parte que está escrita ali em preto, ela é o fundamental para toda a questão pós-Lei Áurea, ok? Pós-abolição, os ex-escravizados não foram integrados ao Brasil. Eles não são integrados à sociedade, eles são vistos como pessoas inferiores a partir desse processo, e a gente vai vivenciar boa parte dos problemas que as nossas aulas de história, geografia e sociologia, quando fala sobre o Brasil, a gente discute sobre a população negra brasileira. Os descendentes dos ex-escravos, a partir desse momento, vão ver uma sociedade marcada pelo chamado racismo estrutural, que até hoje marca a nossa história. Infelizmente, não vou poder detalhar, porque infelizmente ou felizmente, nosso trabalho hoje era uma palhinha, nosso trabalho hoje era uma gotinha, era para criar esse desejo, para criar essa vontade de vocês, tá legal? Isso que é o fundamental. Moçada, mas não tem problema, tá? Vou dar uma solução aqui. Se você já é nosso aluno, só aguentar a mão um pouquinho que já a gente chega nesse assunto no curso extensivo. Se você não é nosso aluno, faça a inscrição, se torne nosso aluno, porque a gente vai falar desse assunto com muito mais detalhe, tendo muito mais tempo, tá? Para poder contemplar aí todas as perguntas, né? E poder explicar isso muito melhor para vocês. Galera, mas corre que 84% das vagas já foram ocupadas. Tá sobrando só 16%. Corre lá se você quer ver o finalzinho dessa aula. E só um detalhe, ô Júlio, pode passar aí o slide. Galera, ó, se você fizer a matrícula com a gente, tô garantindo, hein? Tô garantindo, tô falando pelo Jodenir. Ó, as aulas ficam gravadas, aulas interativas, né? Então, esse negócio de fechar chat na turma regular não tem, a gente teve que fazer isso aqui porque o número de alunos era muito grande, tá? E suporte total dos professores. O menino me manda mensagem 3 horas da manhã no domingo. Não tô zoando. Às vezes eu não vou conseguir responder 3 horas da manhã no domingo, mas assim que eu puder eu respondo. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, se ficou com curiosidade, segue nós, faz a matrícula e tamo junto para ajudar você a conquistar esse objetivo tão lindo, né, que é entrar no FJF. Beijo junto, e obrigado, pessoal. Valeu, valeu. E lembrem, galera, um abraço. E lembrem, estude, 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 estude. Beijo, beijo, pessoal. Tenho certeza que você sonha com isso aí. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau.